resposta para a tua vida, minha irmã. Deus tem uma resposta para a tua vida, meu irmão. Agora você vai ter que abrir teus ouvidos para ouvir o que Ele quer falar na tua vida. Irmãos, ó, vocês podem dar liberdade para o Espírito de Deus agir nessa noite. Não vou só ficar falando, não. Vocês vão dar glória e aleluia para Jesus e Ele vai continuar operando aqui nessa noite. Aqui é uma igreja pentecostal. Capítulo 1, versículo de número 3, podemos ler, a igreja diz amém? Amém. Nos diz assim: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos ou jovens, em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus ou babilônios. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração, ou propôs no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Verso 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Levante a sua Bíblia para cima e diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, fale comigo, nessa noite, pela sua palavra. Senta, meus irmãos, e louve a Deus bem forte. Graças a Jesus. Preste bastante atenção nessa noite. Deus, Ele tem uma palavra para as nossas vidas que nós apreciamos. Nós acabamos de ler um dos livros que estão classificados como livro dos profetas maiores. Entre os profetas maiores nós encontramos o livro do profeta Isaías, Ezequiel e Jeremias. E alguém pode perguntar: o que é um livro do profeta maior ou profeta menor? O livro de profetas menores, esse nome se dá pela extensão do livro. Quando você se depara com Jonas, quando você se depara com Abacuque, quando você se depara com outro livro de poucos capítulos de conteúdo, então este livro é considerado como um livro de um profeta menor. Quando você se depara com um livro de extensão de capítulos muito grande, como é o caso de Ezequiel, Daniel, Jeremias e por aí vai, estamos falando então de um livro que o autor ou o personagem principal é considerado um profeta maior. E o que me chama a atenção é que Daniel, ele é contemporâneo de Jeremias. Jeremias, ele foi chamado para profetizar ao reino ou à nação de Judá. A capital de Judá era Samaria, ou melhor, Jerusalém. E também não somente ele profetizou a Judá, como também profetizou a Israel. A capital de Israel era Samaria. No capítulo 1 de Jeremias, você vai ver Deus dizendo para ele: antes que você fosse formado no ventre, eu já te conhecia. E antes que você fosse gerado, eu já tinha te separado, te consagrei como um profeta às nações. Jeremias foi levantado para pregar a Judá. Jeremias foi levantado para pregar a Israel. E no capítulo 46 a 51 do livro do profeta Jeremias, ele também é levantado para pregar às várias nações. Só que o que me chama mais ainda é a atenção é que Jeremias, por mais que ele sofreu, por mais que ele foi
foi rechaçado, por mais que ele sofreu oposição, ele trazia a mensagem de Deus ao povo do Judá em específico. E a mensagem era mais ou menos o seguinte: se vocês não se converterem, se vocês não se colocarem, se vocês não voltarem ao Deus de vocês, Deus vai permitir que uma nação muito grande cerque Judá e leve vocês a cativeiro. O que acontece então? Jeremias prega, o que o povo faz? O povo não ouve. E o que acontece consecutivamente? Eles são levados cativos. Jeremias não está dentro do cativeiro, mas todo aquele povo que desobedeceu e não quis ouvir a voz de Deus estava dentro do cativeiro. E aí que nós vamos entrar na pessoa de Daniel. Por que Daniel, irmão Samuel? Porque eles eram da mesma época. Ainda que Jeremias não foi levado ao cativeiro de uma grande nação, todavia Daniel, por mais que era jovem, ele foi levado da sua terra para uma outra nação. E quando nós vamos ao capítulo 1, nós estamos vendo então o rei Nabucodonosor, que era o rei de toda a Babilônia. Se os irmãos forem pesquisar, estudar e meditar o que era a Babilônia, nós vamos encontrar algo totalmente obscuro. Uma nação, um lugar onde predominava a imoralidade, a prostituição e principalmente a idolatria. Daniel é levado de sua casa Jerusalém para a Babilônia, e pergunte para ele se ele gostaria de estar no lugar que ele estava. Daniel não gostaria. Por isso mesmo o próprio nome já diz, ele foi levado em cativeiro, ele foi levado prisioneiro. Deixa eu te perguntar algo nesta noite, meu irmão. Se você saísse da posição que você está e fosse levado a uma posição que você não gostaria, você gostaria? É claro que não. Daniel estava num lugar onde ele não gostaria de estar. Daniel foi levado contra a sua própria vontade, mas ainda assim Daniel tinha uma chamada na vida dele. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que dentro deste cativeiro que aconteceu, o povo de Judá foi levado, Daniel foi levado, seus 3 amigos foram levados. Mas qual é o propósito? Entenda, qual é o propósito do rei? Ele pegar toda essa multidão. E qual é o propósito principalmente do rei? Ele pedir para Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, o responsável pelos jovens, escolher jovens formosos de aparência, capacitados no entendimento, com capacidade cognitiva avançada, com uma inteligência absurda. Qual era o propósito? O rei Nabucodonosor, ele era um rei, sim ou não? O rei Nabucodonosor, ele era o rei de toda a Babilônia. Babilônia era um grande império. E como todo monarca, rei, líder, ele quer que o império cresça. Ele vai fazer o quê? Ele vai escolher os melhores. Ele quer os melhores. Ele quer aqueles que têm aptidão física, os sábios de entendimento, os inteligentes, que por aí vai. E Nabucodonosor, ele queria a mesma coisa. Ele disse para Aspenaz: é o seguinte, está na tua mão a responsabilidade. Vai e escolha jovens assim, assim e assim, para que eles sejam treinados no período de 3 anos. Porque através desses jovens que são formosos em aparência, esteticamente, capacitados no entendimento, inteligentes e por aí vai, durante 3 anos eles serão capacitados, eles estudarão a língua dos babilônios, a cultura dos babilônios, e eles estarão dentro da cultura e servirão a Babilônia. Era para ser assim, sim ou não? E lá vai Aspenaz procurar os 3 jovens. O que me chama a atenção e o que nos impressiona é que certa feita, há cerca de alguns anos atrás, um homem chamado Adolf Hitler, ele tinha uma cosmovisão de mundo perfeito. Como assim, irmão Samuel? Adolf Hitler, ele pensava que um povo em específico, sendo aquele povo e nada mais aquele povo, traria revolução, traria melhoria e trazia muitos sucessos para a sua nação, que era a Alemanha. E o que ele faz? O que ele propõe? A sua teologia era mais ou menos o seguinte: somente o povo alemão, que ele chamava de raça ariana, é o povo perfeito e que vai dominar o mundo.
Preste bastante atenção. O rei Nabucodonosor, ele queria jovens esteticamente bonitos, inteligentes, com aptidão física para se desenvolver e para se destacar. Adolf Hitler dizia o seguinte: olha, os alemães são a classe de pessoas que vão dominar tudo, mas para isso nós precisamos passar pelo funil. Tem que ser formoso de aparência, tem que ser inteligente e tem que estar pronto para a batalha. E se não for, Adolf Hitler, então não presta, então não serve. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que o homem vê de uma forma, é que o homem pensa de uma forma, só que enquanto o homem pensa de uma forma, deduz de uma forma, lá em cima está um Deus que vê além da aparência. Lá em cima tem um Deus que vê além do que eu vejo. Diga glória a Deus. Eles estavam ali no lugar onde não gostariam de estar. Preste atenção. Pelo que tudo estava caminhando e o que estava acontecendo na vida desses jovens, nós poderíamos já pensar o seguinte: eles vão se corromper, eles vão mudar, eles vão se alterar, eles vão esquecer de tudo aquilo que eles aprenderam. Sabe por quê? Porque esses 4 jovens, eles cresceram em Jerusalém. Jerusalém, eles foram educados pelas famílias deles. Jerusalém tinha a casa de Deus para eles cultuarem. Em Jerusalém, eles buscavam a Deus, aprendiam dos seus pais, aprendiam dos sacerdotes, mas agora eles estão em um lugar totalmente oposto àquilo que eles aprenderam. Esses jovens são levados longe de suas casas. Esses jovens estão longe de suas casas. Eles não queriam estar ali, mas estão ali. Ninguém está vendo eles lá onde eles estão. Ninguém está contemplando o que eles estão passando, aonde eles estão, que é a Babilônia. Ninguém sabe o que está acontecendo na vida desse jovem, mas Deus lá de cima conhecia quem eles eram, o que eles estavam passando. Esses 4 jovens irmãos, eu quero dizer enfaticamente nessa noite, esses 4 jovens eram servos do Deus Altíssimo. Eram servos de Deus em Jerusalém, aonde eles moravam, aonde eles residiam, aonde eles nasceram. Eles serviam a Deus, eles estavam abraçados com a lei de Deus, eles estavam abraçados com a palavra de Deus, eles estavam compromissados com a verdade de Deus. Mas agora eles estão em um lugar aonde os sacerdotes não estão vendo, mas agora eles estão em um lugar talvez aonde a mãe não está vendo, talvez onde aquele que ensina a verdade não está vendo, mas Deus lá de cima estava vendo o comportamento dele. Deus lá de cima estava vendo a vida deles. Parece que a mudança do caráter ia começar a mudar. Parece que os princípios iriam mudar. O comportamento dos jovens iriam mudar. Sabe por quê? Porque o rei já começou a dizer o seguinte: olha, eles vão estudar isso, isso e aquilo. Ou seja, o estudo que eles iriam estudar, teoricamente, eram coisas que, se nós pensarmos logicamente, afastaria qualquer pessoa de Deus. Eles iriam estudar a cultura dos babilônios, iriam aprender sobre vários deuses babilônios, iriam aprender os hábitos, a alimentação e como se portar, para que no final dos 3 anos eles se assentassem onde o rei já tinha preparado para eles. Então chega a oportunidade. Primeira coisa que acontece, os nomes deles são mudados. Eles recebem então nomes babilônios. Já começa a mudar. Parece que o rei e o inimigo da alma desses jovens queriam corromper a vida deles, mudar a identidade deles, mudar aquilo que eles eram, mudar aquilo que eles aprenderam lá em Jerusalém. O diabo estava apostando através do seu instrumento chamado Nabucodonosor e através de toda a Babilônia, que eles iriam mudar, que eles iriam se corromper, que eles iriam esquecer dos cultos, que eles iriam esquecer dos louvores, que eles iriam esquecer da oração. Mas sabe o que acontece quando as pernas chegam com a ração, chega com a comida, chega com o manjar, chega com a proposta? A Bíblia diz o seguinte: Daniel propôs no seu coração não se Daniel propôs no seu coração não se contaminar com o manjar que o rei estava oferecendo para ele. Irmãos, Babilônia era um dos maiores impérios
impérios que já houve na antiguidade do mundo antigo. Houve o Império Egípcio, Romano e por aí vai, o Império Assírio, mas o Império Babilônio era um dos impérios maiores que já existiram. Esses 4 jovens tinham oportunidades esplendorosas para ocupar posições, para serem monarcas, para estar ao lado do rei, mas fazendo a vontade do rei. Eles escolhem não se corromper. Quando nós vamos se deparar com a Bíblia Sagrada, principalmente nas páginas do Antigo Testamento, nós vemos o seguinte: que todo judeu, o povo de Deus, eles tinham uma restrição alimentar. Em Levíticos no capítulo 11 você vai ver que o judeu não podia comer tudo aquilo que ofereciam a ele. Eles tinham uma restrição alimentar. Mas irmão Samuel, então Daniel estava recusando a oferenda ou o alimento do rei por causa disso, não somente por causa disso, sabe por quê, irmãos? Porque lá na Babilônia, antes do alimento ser comido, ser ingerido pelas pessoas, ele era apresentado a deuses, a demônios. E Daniel, ele vê toda essa situação, toda essa oportunidade de crescimento, caminhos para crescimento, mas ele propõe no coração: não se contaminar, não tocar. Daniel, mas ninguém está olhando, você está longe da sua nação. Daniel, ninguém vai saber, pode comer, aproveita a oportunidade, vai em frente. Mas Daniel é fiel a Deus. Ai, as terras, Daniel, ele faz uma coisa, irmãos. Daniel, ele propõe, ele determina, ele dita, ele decide em seu coração: eu não vou me contaminar. Aleluia! É como se Daniel dissesse: eu não sei o que eu vou comer, se tem segunda opção, se tem terceira opção, se tem quarta opção, mas mesmo se não tiver opção e eu tenho que morrer, eu não vou comer, não vou participar do ato, não vou pecar contra Deus. Olha que interessante, meus irmãos. Só propõe, só decide, só determina quem tem propósito na presença de Deus. Quem tem objetivo na presença de Deus. Eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte: nós tem tantas pessoas aqui, graças a Deus, eu acredito que não tem isso, mas tem tantas pessoas que fazem parte do rol de membros da igreja, vem dia após dia, mas não sabe o objetivo, o propósito pelo qual ele está todos os dias cultuando na igreja. Se alguém perguntar para ele: por que você vai na igreja? Ele não sabe responder. Se alguém perguntar assim: o que é a igreja? Ele não sabe responder. Se alguém perguntar assim: mas por que você vai na igreja, fica tantas horas, vai para a vigília, vai para a congresso? Ele não sabe responder, porque não tem propósito. Só que o crente, a mulher, o homem de Deus que tem propósito, quando alguém vem indagar, questionar, ainda com uma pergunta capciosa, maldosa, ele já sabe responder: eu vou lá para cultuar o meu Deus, eu vou lá para servir o meu Deus, eu vou lá para servir o meu Santo. Se você não tem essa certeza, deixa eu abrir a tua mente por um instante. Você é filha, você é filho de Deus. Deus te resgatou do mundo através da morte da cruz do Calvário. Ele derramou seu sangue, ele comprou a tua vida, ele perdoou os seus pecados, ele derramou o Espírito Santo e ele vai te dar a vida. Receba essa presença na tua vida, receba essa presença na tua vida. Deus concede graça, não somente isso. Daniel, ele pede algo para as penadas. Os penadas é o seguinte: faz um teste conosco durante alguns poucos dias, porque nós não queremos participar disso. Irmãos, olha que coisa
terrível e maravilhosa ao mesmo tempo. Aspenaz, Nabucodonosor tinha incumbido uma responsabilidade a ele. Qual responsabilidade? Os jovens estão nas tuas mãos. Cuida deles. Meu Deus. Só isso. Agora imagina Aspenaz voltando e trazendo uma proposta para o rei dos jovens. Olha, Nabucodonosor, é o seguinte: aqueles jovens lá, com eles não vai funcionar a tua alimentação, com eles não vai funcionar os teus hábitos, com eles não vai funcionar o padrão de vida teu. Irmãos, Aspenaz podia naquele mesmo momento perder a cabeça e morrer. Só que a Bíblia fala que Deus deu uma graça tão grande para esses 4 jovens, tão grande, que é feito conforme aquilo que eles decidiram no coração deles. Existem 2 tipos de graça: a graça salvífica, que nós conhecemos como o favor imerecido de Deus. Quem aqui merecia a salvação? Quem aqui? Favor imerecido. Isso é graça salvífica. A segunda graça, ela vem acompanhada de misericórdia. Daniel não merecia. Daniel estava na mesma condição, tanto dos 3 jovens que estavam com ele, como de todos os outros jovens judeus e babilônios. Só que, irmãos, olha que coisa interessante. Quando Deus ele quer fazer alguma coisa na vida de alguém, Deus ele abre porta até mesmo onde não tem parede. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Deus ele rasga protocolos, ele quebra decretos, ele joga barreira por terra para guardar, para proteger e para velar com a sua palavra. Preste bastante atenção. Daniel, se você for ver, Daniel ele é o protagonista, ou seja, ele é o personagem principal, tanto que o livro carrega o nome dele, Daniel. Não é que os 3 jovens não eram mais importantes ou menos importantes, não é isso. Eles fazem parte da história, só que se você for ver, Daniel, ele é elevado a uma posição tão alta, que pessoas que estavam há anos do lado do rei, há anos fazendo aquilo que o rei ordenava, eles não chegaram. Passou Nabucodonosor, veio seu filho, lá estava Daniel no reinado predominando. Passou o filho de Nabucodonosor, lá estava Daniel predominando. Passou gerações, lá estava Daniel, firme e forte na presença de Deus, predominando. Escute isso, irmãos, escute isso, minhas irmãs. Existem 2 caminhos para o crescimento ministerial e espiritual em qualquer área da nossa vida. O caminho mais curto, que muitas vezes é aquele caminho que a Bíblia nos relata em Provérbios, que há caminhos que aos nossos olhos parecem bons, positivos, mas no final é morte e destruição. E existe aquele caminho cheio de espinhos, um caminho árduo, um caminho complicado. E eu quero te dizer com uma tristeza, muitos escolhem este caminho mais fácil. Aqueles homens que estavam em Babilônia estavam ali para se alimentar do que o rei colocasse no seu prato. Aqueles homens em Babilônia estavam ali para que, se o rei adorasse Ishtar, outra deusa que existia em Babilônia, eles também se prostrariam e adorariam. Mas com Daniel e esses 4 jovens não funcionaram dessa maneira, irmão. Tem pessoas que pensam o seguinte: para mim crescer espiritualmente, ministerialmente, para mim ser um presbítero, diácono, pastor ou qualquer outra função eclesiástica que houver na igreja, eu preciso estar ao lado do pastor, do presbítero, eu tenho que andar com aquilo mesmo, senão vou perder a oportunidade. Deixe-me dizer com propriedade que eu tenho, mesmo ainda estando na casa dos 20 e poucos anos de idade, nunca precisei bater de ombro de ninguém, nunca precisei, meus irmãos, mandar mensagem pedindo oportunidade. Sempre fui fiel a Deus, e é por isso que Deus cumpriu muitas promessas na minha vida. Ele também pode cumprir a tua vida, meu irmão. Daniel não é aquele tipo de pessoa que vai bater nas costas do rei e vai dizer: me coloque junto de você, me coloque ao lado de você, porque eu quero ser grande, eu quero crescer, eu quero crescimento, eu quero ser famoso, eu quero visibilidade. Daniel não quer isso. Existe um outro caminho para o crescimento, e o nome deste caminho é fidelidade. A fidelidade de Daniel é refletida já no momento em que ele entra na Babilônia. Daniel, come do manjar, não vou comer. Daniel, faça o que o rei está mandando, não vou fazer. Daniel, se prostre diante da estátua, senão você vai morrer. Então eu não vou prostrar, então você vai para a cova. Irmãos, a Bíblia fala que Daniel foi lançado na cova. O que aconteceu?
Deus guardou dentro. Tem pessoas que pensam assim, mas se eu não aproveitar a oportunidade, mas se eu não entrar por aquele caminho, eu vou perecer. Quem disse que Daniel pereceu? Quem disse que Daniel foi morto, irmãos? Através de perseguições ou algo parecido? Seguindo a tradição judaica, historicamente falando, Daniel não foi morto por esse tipo de morte, não. Daniel foi morto através de morte de velhice. Quem sabia disso? Poucas pessoas sabiam disso. E a Bíblia diz que Daniel, ele fim os seus anos em uma posição muito alta. Detalhe, Daniel não só tinha posição, Daniel não somente tinha função, Daniel não somente tinha privilégios, mas Daniel tinha comunhão com Deus. Irmão, se você for ver qualquer outro profeta no Antigo Testamento, você não vai encontrar um profeta que ele obtém, que ele recebe as revelações apocalípticas que nem Daniel. Sabe o primeiro homem a receber a revelação do anticristo na vida? Daniel. Daniel era uma pessoa simples, uma pessoa que veio de Jerusalém, estava indo para outro lugar e lá residiu durante muitos anos da sua vida. Ninguém estava vendo o que ele estava fazendo, mas Deus estava vendo. E as pessoas pensam assim: Deus tem chamado na minha vida, Deus tem propósito na minha vida, Deus disse que vai derramar uma unção sobrenatural, então eu vou fazer, vai ser do meu jeito. Não vai funcionar, irmão. Não vai funcionar, minha irmã. Glória a Deus. Mas, irmão Samuel, se eu me apartar, se eu me abster de muitos costumes e até mesmo amizades que não me edificam, eu vou perder muita coisa. Você pode perder algumas coisas, mas você ganha muito com o Senhor Jesus. Mas se eu renunciar, mas se eu me afastar, mas se eu dizer não, não vou aguentar, você vai aguentar, porque mesmo o Deus de Daniel é o Deus que deu graça para ele, é o Deus que deu graça diante do pecado dele e o sustentou até o último dia da sua vida. Você saiu da tua casa, você saiu lá do teu endereço, você saiu lá da tua casa onde você estava meditando o que Deus vai falar hoje, o que Deus vai dizer hoje, como vai ser o culto hoje. Deus pode dizer para a tua vida: propõe no teu coração, decida no teu coração, toma a decisão de ser fiel a Deus. Daniel, meus irmãos, tinha um propósito, tinha uma chamada, tinha uma vocação. Deus o levantou como profeta no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daniel está passando um processo difícil em sua vida. Daniel está passando por uma espécie de fornalha. Daniel está sofrendo, está chorando, mas não desiste do seu Deus. Mas a partir da virada do capítulo 6, este mesmo Daniel começa a receber as revelações profundas, começa a experimentar do sobrenatural de Deus. Deixa eu te dizer nesta noite, meu irmão, não tem quem possa experimentar do sobrenatural de Deus se não for fiel a Deus. Não tem pessoas que podem ser usadas por Deus se não for fiéis a Ele. Não tem pessoas que podem alcançar o diaconato, o presbitério. Não tem pessoas que podem alcançar funções eclesiásticas, a unção de Deus, o poder de Deus, a virtude de Deus, a inteligência dada pelo Espírito Santo, se ele não for fiel a Deus. Você está aqui nesta noite, meu irmão, minha irmã, preste bastante atenção. Você está aqui nesta noite, você veio com um propósito, mas Deus está dizendo para a tua vida: seja fiel à minha palavra, seja fiel ao meu Espírito Santo. Jerusalém é onde tinha a casa de Deus, podia cultuar, podia ter aquela democracia, liberdade de cultuar, de glorificar o seu Deus e não teriam perseguição. Mas na Babilônia muda. Na Babilônia eles poderiam até mesmo morrer, meus irmãos, mas ainda estando na Babilônia, eles são fiéis a Deus, continuam cultuando. E a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, como um bom judeu e um bom servo de Cristo, toda vez olhando para as bandas de Jerusalém. Estava na Babilônia, estava em uma terra possuída por demônios, estava numa terra pecadora, mas o coração dele estava em Jerusalém. Aleluia. No teu trabalho pode ter pessoas simples, mas o teu coração não é felicidade. O coração não é bênção. O coração não é bênção. O coração não é Deus. Deus está te dando graça. Deus
Não vai por este caminho. Você já reparou, existe um adágio popular: nem tudo aquilo que reluz é ouro. O primeiro contato com o pecado é através da visão. Ela olha para o fruto e não é maçã. É maçã. Alguns já disseram, era coco. Porque a Bíblia diz que a mulher tomou do fruto. Olha as interpretações. O primeiro contato que ela tem com o fruto é através do olhar. Do olhar. Ló, ele olha para as campinas do Jordão. É bonito, então serve. Davi está em seu palácio, olha para Batseba. Ele deduz, é bom porque é atrativo. Judas tem a oportunidade de ir, é comigo mesmo. Parece bom. Mas Deus está dizendo para a tua vida, meu irmão, fala daquilo que Deus me prometeu. Aleluia. Eu quero dizer uma frase aqui, não pareça, não pense você que é clichê, mas quem tem propósito não para em terra de oportunidade. Quem tem objetivo na presença de Deus, o diabo não vai vir de sapatinho de algodão, vai tentar persuadir, vai vir sorrateiramente, mas não vai te enganar. Porque lá tem uma serva de Deus, lá tem um homem de Deus que tem propósito diante do céu. Irmãos, desde os meus 14 anos eu sirvo a Deus. Já passei muitas coisas nessa caminhada, na minha pequena caminhada. Deus disse para mim: Samuel, eu tenho uma obra contigo, eu te conheço desde o meio da tua mãe. Eu fiz promessa para ti, eu tinha te separado. E eu vou te usar, porque através do teu intermédio eu vou fazer grandes coisas. Você vai para a localidade A, B, C e D. Irmãos, eu pensei que não ia acontecer, porque eu olhava para mim e dizia assim: eu? Como eu? Mais ou menos como Jeremias. Eu? Como vai ser? Como que eu vou ir? Qual meio que eu vou ir? Mas o Senhor só dizia para mim: seja fiel. Seja fiel. Aí chegavam aquelas amizades da escola, aquelas amizades seculares que, entre aspas, não haviam amizade, e dizia: prova disso, coma daquilo, eu vou em lugar, você também pode ir. Mas sempre fiel a Deus. Não estou dizendo sobre perfeição no seu status pleno, mas sempre sendo fiel a Deus. Eu já posso dizer aos irmãos, com a minha pequena idade, já tive a oportunidade de transparecer o melhor, de ir para cidades, estados e dirigir igrejas. E tudo isso Deus tem para todos. Daniel não era melhor que os seus 3 amigos, seus 3 amigos não eram melhor que o Daniel, porque os mesmos amigos de Daniel serviam ao mesmo Deus de Daniel. Nós servimos ao mesmo Deus, e esse mesmo Deus que fez coisas no passado extraordinárias também pode